Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Duarte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai estudar o sistema previdenciário aqui no nosso país. Primeiro a gente tem que saber que ele é dividido em previdência principal e previdência complementar. Falando especificamente da previdência principal, eu ainda posso dividir ela no setor público e no setor privado. Eu vou ter o regime próprio de previdência social e o regime geral de previdência social. Então, para a maioria das pessoas, aquelas que têm carteira assinada, elas vão estar aqui no regime geral de previdência. Todos os meses elas vão contribuir e futuramente, quando elas tiverem alcançado uma idade, um tempo de contribuição, elas vão poder se aposentar. Entre as características aqui que a gente tem que na previdência principal, o benefício ele já está definido. Ou seja, as pessoas vão contribuir ao longo da vida profissional para receber futuramente um benefício de valor pré-determinado. Pode ser um salário mínimo, 2 salários mínimos, depende, né, de quais vão ser as regras aqui que vão se aplicar a essa pessoa em específico. Mas o benefício ele é definido. Repartição simples, eu também tenho aqui que a previdência principal ela segue essa forma de repartição simples, que tem como base a solidariedade entre os participantes, em que as contribuições dos integrantes são utilizadas para o pagamento de todas as aposentadorias e pensões do sistema, tá? Então funciona assim, eu tenho aquela pessoa que ela está trabalhando, né? Então essa daqui é a linha de tempo dela, aonde ela vai trabalhar. A partir daqui ela se aposenta. E todos os meses ela vai contribuir para o INSS. Uma parcela do salário dela vai lá para o INSS. O detalhe é que esse valor aqui, vamos supor que seja uma parcela de R$ 300. Esse valor aqui que está sendo contribuído para a Previdência, ele não vai ser utilizado para formar a própria poupança dessa pessoa que vai pagar a aposentadoria. Não. Esses R$ 300 aqui, eles vão fazer o pagamento de outras pessoas que já estão aposentadas, tá? Então, ele vai lá para garantir a continuidade do sistema de pessoas que já estão aposentadas ou pessoas que têm algum tipo de benefício do INSS. Quando essa pessoa ela se aposentar, agora ela vai para esse lado aqui e pessoas que estiverem trabalhando vão passar a contribuir para que ela receba a aposentadoria. Da forma como funciona hoje, é assim, e a gente chama então de repartição simples porque tem como base a solidariedade entre os participantes. As contribuições dos integrantes vão ser utilizadas, que nem eu coloquei aqui, para fazer o pagamento de todas as aposentadorias e pensões do sistema. Isso é diferente da previdência complementar que a gente vai abordar depois, tá? Lá, já adiantando o que vem pela frente, funciona da seguinte forma. A pessoa, uma vez que ela contribui, ela está utilizando esse dinheiro para formar a poupança dela mesmo. Daí ela vai se aposentar e vai receber o que ela contribuiu ao longo do ano, mais a rentabilidade, mais a remuneração em cima disso. Perfeito, então como eu falei, na previdência principal eu tenho o setor público, através do regime próprio de previdência social e o setor privado com o regime geral de previdência social. A gente vai falar um pouco agora sobre a previdência social. Essa daqui então a gente tem que saber que ela é operada pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que vai fazer a regulação e também vai fazer o pagamento dos benefícios aos aposentados e também aos pensionistas. Os empregados e servidores públicos, eles são obrigatoriamente incluídos no seu regime de previdência, tá? Ou no RPPS ou então no RGPS. A partir da assinatura da carteira de trabalho ou então da posse no serviço público. Quais são as fontes de recurso aqui que são utilizadas então para fazer o pagamento das aposentadorias, das pensões e outros benefícios previdenciários? As contribuições, tal como eu coloquei aqui para vocês, porque a gente tem o regime de repartição simples. Além disso, tá? Contribuições sobre a renda bruta das empresas, COFINS, o CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, e também a contribuição sobre a renda líquida dos concursos de prognósticos, tais como sorteios de números, loterias e apostas.
Todas essas são fontes de recurso aqui para fazer o pagamento, então, da aposentadoria e também da pensão. Lembrando, né, que a maior renda vem daqui, das contribuições dos participantes que estão ainda na fase laborativa. Bom, quem são os possíveis segurados da Previdência Social? Olha só, eu tenho o empregado doméstico, trabalhador avulso, o contribuinte individual, o segurado social e o segurado facultativo. O empregado é aquela pessoa, então, que tem a carteira assinada e que presta um serviço de natureza não eventual a um empregador, mediante o recebimento de uma remuneração, salário dele. O empregado doméstico, ele tem a carteira assinada, presta serviço em residência de outra pessoa ou família, como cozinheira, jardineiro ou caseiro, desde que essa atividade não tenha fins lucrativos para o empregador. Tá? Então, dessa forma, eu caracterizo aqui o empregado doméstico, porque se tiver fins lucrativos para o empregador, ele vai ser caracterizado provavelmente como um empregado. Trabalhador avulso. Trabalhador que presta serviço a diversas empresas sem um vínculo de emprego, contratado por sindicatos ou órgãos gestores de mão de obra, como estivador, amarrador de embarcações e ensacador de cacau, entre outros. Aqui são só exemplos, tá? Eu tenho, então, aquela pessoa que ela vai servir a diversas empresas sem ter um vínculo de emprego em específico com uma dessas empresas aqui. Tenho também o contribuinte individual, que vai ser a pessoa que trabalha por conta própria, o autônomo, ou que presta serviço de natureza eventual a empresas também sem um vínculo empregatício. O segurado social é o agricultor familiar, pescador artesanal ou indígena que exerce atividade individualmente ou então em regime de economia familiar. E tem o segurado facultativo, que é a pessoa maior de 16 anos de idade que não tem renda própria, mas contribui para a Previdência Social, como o estudante, a dona de casa e o síndico não remunerado. Então, eles não têm uma renda própria, mas eles optam aqui por contribuir para a Previdência Social, né? Futuramente, se eles forem se aposentar, eles tiveram feito essa contribuição ao longo do tempo. Tá certo? Então, esses são os segurados aqui da Previdência Social. Quais são as condições, então, para eles poderem receber os benefícios previdenciários? Para cada um aqui dos segurados eu tenho algumas condições. Primeiro, em relação ao empregado, ele tem que estar trabalhando e ter a carteira de trabalho assinada. Para o empregado doméstico, ele tem que estar trabalhando e também ter a carteira assinada. Trabalhador avulso, ele tem que possuir um cadastro e registro no sindicato ou no órgão gestor de mão de obra. O contribuinte individual, ele deve obrigatoriamente inscrever-se e pagar mensalmente as contribuições por meio de uma guia de recolhimento. O empreendedor individual, o MEI, ele deve optar pelo Simples Nacional e recolher a contribuição por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, tá? Que é o DAS. O segurado social, aliás, né, o segurado especial, ele tem que comprovar o exercício da atividade rural ou pesqueira, e o segurado facultativo, ele deve se inscrever e pagar mensalmente as contribuições, tá? Então, condições para cada um dos segurados. E os benefícios, então, que estão previstos a esses segurados? Eu tenho o salário maternidade, que a princípio ele vai cobrir todas as seguradas e, em alguns casos específicos, os segurados, né? Seguradas, pessoas do sexo feminino e, em alguns casos específicos, os segurados do sexo masculino. Salário família, o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso. Esses, então, eles têm o direito de receber o salário família. Aqui são os benefícios previdenciários, tá? Auxílio reclusão, os dependentes dos segurados. Pensão por morte, os dependentes dos segurados também. Auxílio doença, todos os segurados. Auxílio acidente, o empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. E além disso, né, a aposentadoria para todos os segurados aqui que tenham carteira assinada, que contribuem para o INSS. Então, esses aqui são os benefícios previdenciários. E isso, de novo, tá? Em relação à previdência social aqui no nosso país, que vai se dividir aí no regime próprio dos servidores públicos e no regime geral do INSS.